Irmãos e irmãs, chegamos no sábado. Celebramos a memória de São Tomás de Aquino. A antífona de hoje é: Bendito seja o Senhor. Nosso Evangelho é de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Ouçamos a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. E eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, inicia-se uma nova sessão aqui da perícope, quer dizer, dessa parte pequena do Evangelho de Marcos, em que Jesus realiza 4 milagres em um dia. Ele enfrenta a força do caos no mar bravio, ele enfrenta o homem possuído pelo espírito impuro, e também deve enfrentar o poder da doença e da morte. Jesus realiza a travessia pelo território pagão da Decápole. Sabemos que o mar simboliza na Bíblia o perigo do retorno ao caos primitivo. É o lugar do mistério, dos monstros desconhecidos. Lá no livro do Êxodo, nós já vimos que na criação Deus ordena e as águas obedecem à ordem de Deus. Assim, a força da palavra de Deus faz com que o povo caminhe no meio das águas. Assim, Jesus está no meio do mar, numa barca, está cansado da missão, e Jesus dorme. Os discípulos se sentem sozinhos. A fé é limitada e o medo paralisa a todos que naquele barco estão, menos a Jesus. É como se Jesus estivesse adormecido dentro deles. E Jesus se põe de pé e ordena ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. E sua palavra tem autoridade, porque é Deus que fala. Mesmo sem a fé dos discípulos, os milagres acontecem. Mas eles não veem, eles não percebem os milagres que Jesus realiza, como nós também, a nossa pouca fé, não consegue ver Jesus, a presença de Jesus em nossa vida todos os dias, nos salvando de vários perigos. A narrativa deste evangelho fala do processo de superação da cegueira, da incredulidade. É típico do evangelho de Marcos. Mesmo que não tenha suscitado a fé nos discípulos, ao menos Jesus provocou a eles e suscitou neles uma indagação: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Que nós possamos pedir ao Senhor, aumentai a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.